6, versículo 23. Diz a palavra do Senhor, Daniel, capítulo 6, verso 23. Diz a Escritura: Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nós queremos, Senhor, nesta noite, meditar neste versículo, e nós pedimos, Senhor, fale conosco, que o Espírito Santo venha nos iluminar para entendermos essa porção da sua palavra e aplica a nossa alma, ao nosso coração, que nós tenhamos o nosso coração aberto, cheio de fé no Senhor, o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Vou ler aqui de novo, irmãos, esse pequenino versículo, Daniel, capítulo 6, versículo 23, que diz assim: Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E a pergunta que eu começo fazendo a vocês, que nós começamos a entender o versículo, é: por que o rei se alegrou? Porque Daniel foi salvo, porque ele ouviu a voz de Daniel. Nos versículos anteriores, que quero convidar vocês a nós lermos aqui, vocês lembram que o rei estava muito triste. Ele caiu numa cilada, os seus oficiais, por inveja a Daniel, manipularam o rei, né? Aproveitaram o orgulho dele, e ele então assinou um decreto que iria prejudicar o seu mais fiel servo, Daniel. E caiu nessa cilada, e finalmente tentou livrar Daniel, mas Daniel teve que ser lançado na cova dos leões, porque esses oficiais maldosos ficaram pressionando o rei. E ele passou uma noite toda triste, sem dormir. Vamos fazer uma leitura aqui desse trechozinho, para nós percebermos a tristeza do rei, né? Diz o versículo, vamos ler a partir do versículo 17. Não, perdão, vamos ler a partir do versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Aí veja o que diz o versículo 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se aí o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te da cova dos leões? Então você percebe aqui, irmãos, a tristeza dele. Mas agora, o versículo que nós lemos diz que ele está alegre. Por que ele estava triste? Porque Daniel, ele não pôde salvar Daniel. E ele passou, então, essa noite sem dormir. Mas ele foi para a cova, e lá ele chamou por Daniel. Teu Deus tenha podido te livrar, será? Então Daniel respondeu, no versículo 21 diz, Daniel dá o seu testemunho. Daniel, na exposição anterior eu falei para vocês, que Daniel na cova dos leões, ele anima o rei, que está lá, vindo de um palácio, mas está triste. E Daniel não está triste. O rei está preocupado, Daniel está tranquilo. Naquela cova feia, suja, mal cheirosa, e com um monte de animais perigosos ali, fortíssimos, pronto para devorá-lo, e ele já é um homem idoso, mas ele está tranquilo. Aí ele lá na cova dos leões, ele fala para o rei assim, vamos ler o versículo 21, ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o teu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em minha inocência.
diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei se alegrou. Então veja o que nós temos aqui, meus irmãos, esse quadro maravilhoso de um homem, servo de Deus, cheio de fé, numa cova, tranquilo, consolando um rei poderoso que veio do seu palácio, mas estava com angústia, estava triste. Então, aqui nós temos, meus irmãos, o efeito do testemunho de Daniel no coração do rei, mas em segundo lugar também nós temos, esse versículo 23 nos informar, que o rei mandou tirar imediatamente Daniel da cova. E ele observou que Daniel não tinha nenhum ferimento, todos puderam observar que Daniel não tinha nenhum ferimento. Daniel fora salvo pelo seu Deus, pelo Senhor seu Deus. Mas é também, em terceiro lugar, a Bíblia fala aqui o motivo de Daniel ter sido salvo. Veja o final do versículo 23, quando diz assim: e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então, nós temos aqui três coisas, né? Vocês observam? A alegria do rei, por causa do testemunho de Daniel, vindo da cova. Segundo lugar, a retirada de Daniel da cova e a constatação de que ele realmente estava bem, de que ele não tinha um ferimento, irmãos, um arranhãozinho sequer. E, em terceiro lugar, o motivo, o porquê que Daniel tinha sido salvo dessa maneira milagrosa, maravilhosa, porque ele tinha fé, porque ele tinha confiado no Senhor. Então, são esses meus três pontos hoje. Eu quero conversar com vocês, meditar com vocês aqui hoje à noite. Então, nós temos aqui, irmãos, na verdade, queria que vocês pensassem assim, já para nós meditarmos sobre a nossa vida nesse mundo. Nós vivemos num mundo cheio de aflições, cheio de angústia, cheio de temores, cheio de medo, em que as pessoas estão apavoradas, na verdade, com medo, preocupadas, angustiadas. Nós vivemos num mundo onde as pessoas vivem com medo e onde as pessoas também sabem que um dia elas vão morrer e que elas também têm esse medo pavoroso da morte e que é uma coisa que, inclusive, por causa disso, elas procuram esquecer disso com a sua vida, com seus prazeres, com seus negócios, com as suas coisas, se dedicando, esquecendo que elas vão morrer. Mas isso aqui e ali volta na mente delas. Então, elas têm medo, elas sabem a realidade da morte. O rei aqui, quando ele encarou a morte, não a morte dele propriamente, mas noutros exemplos aqui do livro nós já vimos, quando a morte bateu na porta de Belsazar, né, por exemplo, aquele outro rei, o rei anterior, então ele tremeu de medo, de pavor. Então nós temos os homens assim, como este rei. Daniel está diante do leão, Daniel vai morrer, o que vai acontecer? É o pavor, é o medo, as angústias da vida, mas o texto está apontando aqui para nós, meus irmãos, que os servos do Senhor, eles devem ser manifestação de confiança e ter uma alegria e uma paz que o mundo e que as pessoas lá fora não podem ter, para que eles deem testemunho e para que Deus seja glorificado na vida deles, através da vida deles. Então, nós podemos observar aqui exatamente isso. O texto está mostrando, como eu procurei destacar na exposição anterior, o texto está mostrando, irmãos, um Daniel na cova, sem medo dos leões, sem pavor, mas em paz, enquanto que o pagão, o homem que não tinha Deus, o homem que não confiava em Deus, ele estava preocupadíssimo, angustiado diante da morte de Daniel, vivendo num palácio. Rejeitou música, não quis comer a melhor comida que ele tinha, não conseguiu dormir na sua cama, que era a melhor de todas, claro, era a cama do rei. Ele não quis nada, ele estava apavorado, irmãos. É assim que o mundo está. Nós vivemos no mundo, nós vivemos diante de pessoas que não têm segurança. O salmo que nós começamos a ler hoje, eu fico muito feliz quando na providência de Deus dá certinho, né? Até com o texto que nós vamos meditar aqui, estamos meditando, mas o Salmo 118 diz: a pedra que os edificadores rejeitaram. Que os escritores do Novo Testamento vão usar este versículo e vão mostrar que esse versículo está apontando para Jesus, é messiânico. E ali no Salmo 118, o salmista está louvando a Deus e dizendo: olha, regozijo está nos servos do Senhor.
o louvor, o regozijo, a salvação. Ele diz lá no Salmo 118, olha só que coisa, não confie no homem, confie no Senhor. O homem não pode salvar. O homem não tem segurança real. É a situação que está ali. Então, meus irmãos, amanhã, eu e vocês vão lidar com pessoas no trabalho de vocês, na casa de vocês, na vizinhança, em todos os lugares, pessoas que vivem apavoradas, pessoas que não têm segurança, pessoas que não têm aonde se firmar, pessoas que às vezes confiam em si, confiam nos homens, mas elas logo descobrem que isso não lhes dá segurança real. A palavra de Deus está mostrando aqui que nós, como servos do Senhor, devemos levar consolo a essas pessoas. Devemos ser, ainda que nós, veja, ainda que nós estejamos numa cova, ainda que nós estejamos, que todos nós sofremos, mas nós devemos levar o consolo para as pessoas, dar bom testemunho nesse sentido. Que exemplo é Daniel, e que muitas vezes nos envergonha, porque muitas vezes os cristãos são conhecidos, os cristãos professos dos nossos dias são conhecidos por não viverem uma vida santa, não darem bom testemunho, não mostrarem paz e alegria do Espírito Santo. E as pessoas lá de fora estão se afastando muitas vezes da convivência com os cristãos porque não veem neles algo atraente, algo cheio de fé e de alegria. Mas o Evangelho é isso, meus irmãos. Nós lemos hoje de manhã aqui o testemunho do apóstolo Paulo, lembra? Nós lemos de manhã o apóstolo Paulo dizendo, falando com alegria e com regozijo, e Paulo era um homem sofredor, que era preso, que era perseguido, mas ele falando com regozijo, dizendo, eu dou graças ao Senhor, meu Deus, porque ele me tirou daquela vida e me deu o privilégio, a responsabilidade de ser um apóstolo, de ser um evangelista, de anunciar o evangelho. Então, é isso que o evangelho faz. Nós devemos pensar, e a minha oração, eu peço que seja a oração de vocês, irmãos, que Deus nos contagie, que Deus nos anime, abra os nossos olhos para a realidade do evangelho, que nós não devemos viver cabisbaixo, tristes, dando péssimo testemunho de cristianismo, mostrando para os outros que nós somos mais tristes a ver do que eles vão lá para as festas deles, para os pecados deles com ânimo, e nós muitas vezes que nós dizemos cristãos, somos tristes, e não passamos alegria para eles, não mostramos a esperança que é real, que eles não têm. Mas o chamado do texto e o alerta do texto aqui afinal de contas, olhe, por exemplo, de Daniel. E veja o que está acontecendo com Daniel. Veja que Daniel na cova alegrou o rei lá fora. Porque Daniel tinha fé. Então, o texto está nos chamando que nós também façamos isso. Então, meus irmãos, sejamos, pela graça de Deus, usados nesse mesmo sentido. Vamos olhar aqui o versículo 23, e como eu já até disse meus 3 pontos para vocês hoje, eu quero falar primeiro desta alegria do rei, segundo, desta constatação de que Daniel estava perfeito, sem nenhum ferimento, e terceiro, do motivo dele ter sido salvo, porque ele creu. Vamos olhar então para o início. O texto diz aqui, então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. A primeira coisa, então, que o nosso versículo nos afirma é que houve uma virada, que houve uma mudança no coração, nos sentimentos desse rei. Aqui o texto está querendo nos apontar isso e querendo nos mostrar que esta mudança veio por quê, meus irmãos? Veio por causa do que ele ouviu de Daniel. E o que foi que ele ouviu de Daniel? Aí nós temos que olhar de novo para o versículo 21 e 22. No versículo 21 e 22, o texto diz, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em minha inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então, o texto está dizendo, essas palavras foram uma virada de chave, uma mudança no coração do rei que estava triste, fazendo com que ele se alegrasse. A primeira coisa que o texto está apontando para nós, o texto e os versículos anteriores, é que ele quer mostrar esse contraste.
Ele quer dizer para nós assim: eis aí o rei, rico, poderoso, mas triste. E eis o que fez ele se alegrar. Eis o que faz a diferença. O que um homem fala estando numa cova dos leões. O texto está nos chamando a atenção para isso. Agora, por que existe esse contraste e essa mudança de um rei triste no palácio para um rei alegre diante da cova, quando ele ouve essa palavra do homem que está na cova? Por que houve essa mudança, irmãos? Por causa do testemunho a respeito de Deus. Todo o capítulo, na verdade esse livro inteiro, mas todo o capítulo, ele quer apontar para nós e dizer o seguinte: olha, o homem não pode fazer nada. O homem não pode ter segurança. O homem não pode dar paz. O homem não pode trazer firmeza, tranquilidade. O homem é fraco, o homem é frágil. O homem, ele é mortal. O homem tem um limite, até um rei poderoso tem um limite. Mas o Senhor Deus não tem limite algum. Ele é todo poderoso. E o livro de Daniel inteiro está querendo apontar para nós, e está mostrando aqui que o que fez diferença, que o que alegrou o rei, foi ouvir falar deste Deus que salva, desse Deus todo-poderoso, que pode até tapar a boca dos leões, fechar a boca dos leões. Porque é isso que Daniel está falando no versículo 22. Ele está dizendo: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Então, nós temos aqui essas duas coisas. Uma mudança de tristeza para alegria, mas uma mudança, segunda coisa, por causa do testemunho a respeito de Deus. E tanto é assim que isso é que vai alegrar o rei. Eu não estou dizendo que ele se tornou um crente, mas estou dizendo que ele, algo de Deus, ele entendeu através do testemunho do profeta do Senhor, mas tanto é verdade que foi o testemunho sobre Deus, que quando você lê os versículos finais desse capítulo, você constata isso claramente. Veja o que diz o versículo 25 e diante desse capítulo 6. Por gentileza, leia comigo, capítulo 6, versículo 25, que diz assim: então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, é o rei escrevendo isso, meus irmãos, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Ele nem diz assim, perante o meu Deus, mas ele diz perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo. Você lembra que ele já tinha dito anteriormente, no versículo 20, ele disse assim: Daniel, servo do Deus vivo. Deus vivo. Irmãos, olha aqui para mim um minutinho. Eu quero chamar a atenção de vocês que esses títulos na Bíblia não são sem sentido. Vocês lembram quando foi lá, Nabucodonosor estava todo orgulhoso e Deus fez ele virar um animal? Qual era o título de Deus que se destacava bastante? E Deus é o quê? Altíssimo. Altíssimo. Porque o rei se sentia alto, mas o texto está dizendo: não, quem é altíssimo é Deus. Qual é o título de Deus aqui que se destaca diante dos leões que podem matar? Que ele é o Deus vivo. Que ele é o Deus que é vivo e que dá vida e que salva da morte. Então, o rei percebeu, através do testemunho de Daniel, que esse Deus é o Deus vivo. E quando ele vai escrever esse decreto, vamos continuar lendo aqui. Eu vou ler de novo o versículo 26. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, o que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir, o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Então está aqui, isso que virou a chave, isso que fez a mudança na vida do rei Dario, de tristeza para uma alegria muito profunda. Não foi só ouvir a voz de Daniel, ele ficou alegre porque ele ouviu a voz de Daniel.
Mas ele ficou alegre porque ele teve algum conhecimento de que Deus salva dos leões, de que Deus é o Deus vivo, irmãos. Então, como foi que isso aconteceu? Eu quero que você coloque esse quadro, essa imagem bem forte na sua mente. Porque talvez você tenha sofrido, você passe lutas, e todos nós passamos lutas, e você, assim, abre a sua boca diante de uma pessoa que não é cristã para reclamar. E eu queria que você pensasse nisso. Eu queria que você pensasse quão terrível é testemunho isso. Como isso é ruim. Como isso é, vamos dizer assim, ofensivo a Deus. A Bíblia diz para a gente não murmurar, meus irmãos. A palavra de Deus diz para nós, em tudo darmos graça. A palavra de Deus diz que nós devemos nos regozijar no Senhor. Estando como estivermos, na situação em que estivermos, nós vamos sofrer nessa vida. Mas como é terrível ver cristãos abrir os seus lábios, falar coisas de murmuração, falar com raiva, falar falando e reclamando da vida, reclamando das circunstâncias, reclamando do que está em volta, e às vezes diante de não cristãos, diante de pessoas que estão ali olhando e observando e vendo, mas isso é ser cristão? Eu não quero isso para mim. Eu não quero saber disso. Meus irmãos, o texto está aqui nos alertando e dizendo para nós assim, não façam isso. Isso desonra o nome do nome de Deus que vocês professam crer, o nome de Cristo que vocês professam crer. Vocês devem ser pessoas que ouçam, leiam, observem o exemplo de Daniel, que estava numa cova mal cheirosa, escura, diante dos leões mortais, mas que disse, ó rei, o meu Deus me salvou. Ó rei, ele é a minha rocha. E o rei pagão disse 2 vezes no texto, o Deus de Daniel é o Deus vivo. O Deus de Daniel é o Deus que salva, que liberta. Porque eu vi isso num homem crente, num homem que confia nesse Deus e num homem que estava na cova dos leões. Meus irmãos amados, esse texto é um grande, maravilhoso texto que mostra para nós e que, sinceramente, nos envergonha, meus irmãos, porque nós, cristãos do século XXI, somos tão cheios de reclamação, cheios de aborrecimento, cheios de reclamações, cheios de angústias. A nossa face, muitas vezes, não transmite a alegria do Espírito Santo do Evangelho, e é por isso que as pessoas não nos ouvem. É por isso que as pessoas não querem saber de cristianismo, porque os cristãos estão nas redes sociais brigando, reclamando, ofendendo, murmurando, em vez de expressarem amor, paz, alegria do Espírito Santo, aquilo que verdadeiramente, irmãos, é o Evangelho de Cristo. Tem alguma coisa errada aí. E o erro, irmãos, o texto vai apontar qual é o erro. Daqui a pouquinho eu vou falar para os irmãos. Mas veja, isso fez toda a diferença. Daniel, então, o rei, melhor dizendo, se alegrou por causa disso. Mas a segunda coisa aqui, o meu segundo ponto, no nosso texto, versículo 23 do capítulo 6, é o que o relato continua aqui nos informando e dizendo para nós o seguinte, versículo 23, eu disse, o rei muito se alegrou em si mesmo, e diz a segunda parte, e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele. Então, essa é a segunda parte que nós precisamos meditar, que o texto está destacando aqui. O texto está dizendo que o rei mandou tirar o Daniel saiu da cova e todo mundo ficou em volta dele ali, que estava ali naquele lugar, naquele momento. O rei, naturalmente outras pessoas estavam ali com ele e ficaram olhando para Daniel. E ficaram olhando para o corpo dele. Esse homem passou uma noite inteira numa cova com leões, com animais ferozes, carnívoros, terríveis, que matam assim num segundo. E eles não conseguiram achar um arranhão, nenhum machucado, nada. Daniel estava em perfeito estado, com perfeita saúde, fisicamente bem. Esse texto, ele é bem parecido com outro texto de outro livramento de Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês lembram?
Vamos voltar a nossa Bíblia lá para o capítulo 3, do versículo 27, meus irmãos, por favor. Veja aí a sua Bíblia comigo. Capítulo 3, versículo 27. E olha o que a palavra de Deus nos diz. Capítulo 3, versículo 27. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores, os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Não é impressionante isso? Então eles ficaram ali em volta. Cadê o cheiro do fogo? Será que não feriu? Esses 3 homens estavam numa fornalha 7 vezes mais quente por ordem do próprio rei, e eles saem sem nenhuma queimadura e sem nenhum cheirinho de fogo, nada, nada, nada. O livro de Daniel, ele tem esses padrões, e aqui quando nós olhamos agora para esse outro milagre, para esse outro livramento, do capítulo 6, irmãos, e o versículo 23, observe que o texto segue o mesmo padrão. Ele diz assim, nenhum dano, nada, absolutamente nada, se achou nele. Ele estava com plena saúde, sem nenhum machucado, tendo passado uma noite inteira na cova dos leões. O texto, irmãos, está apontando para nós aqui que Deus fez isso. Ninguém, nenhum ser humano podia fazer isso. Nenhum ser humano podia livrar dessa maneira. Vocês, de vez em quando aparecem alguns vídeos de animais, né? E eles atacando pessoas, aparece na internet, e vocês observam o pavor nesses vídeos. E porque, meus irmãos, é difícil se proteger de um ataque. E só tem que correr mesmo, tentar se livrar de alguma maneira, né? Mas Daniel não correu. Nem Sadraque, Mesaque e Abednego correram, nem podiam correr. Eles estavam presos. Daniel estava preso, mas o fogo não queimou. Mas os leões ficaram com a boca fechada e não puderam mordê-lo. Eles saíram salvos do fogo e dos leões. O texto também nos lembra outra coisa importante, irmãos, importantíssima. Volte os seus olhos agora aqui mesmo no capítulo 6 para outro detalhe que nos diz aqui. Diz o versículo 17 que foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei selou com seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Nós temos, então, os leões ferozes, nós temos uma pedra para tentar evitar qualquer tentativa de alguém salvar Daniel, de ele, por algum motivo, por alguma forma, sair dali, mas tem também o selo da autoridade do rei e da autoridade dos outros ministros dele, dizendo assim, todo aquele que tirar essa pedra e tentar salvar Daniel, sofrerá consequências semelhantes ao que o Daniel está passando. Aquele homem não podia ser salvo. O governo, a autoridade, o poder estava contra ele. Havia uma pedra contra ele, ali impedindo de alguém ajudá-lo, e uma pedra selada, e os leões estavam bem pertinho dele. Como esse homem não é estraçalhado? Como esse homem não é morto? Como esse homem sai daquele lugar sem nenhum ferimento? O que a palavra de Deus quer dizer para nós? A palavra de Deus quer dizer o seguinte: Deus pode salvar apesar da pedra. Deus não precisa retirar a pedra. Deus pode salvar apesar do selo do rei e dos seus ministros. Deus não precisa da autoridade de homens para salvar. Deus pode salvar apesar da força grandiosa, majestosa de um leão. Inclusive, o leão nas Escrituras é símbolo do próprio Senhor Jesus Cristo, né? Ele é o leão da tribo de Judá. Esse animal tão belo, e tão forte, e tão poderoso,
que nós admiramos, mas temos pavor dele. Mas a Bíblia está dizendo aqui, olha, Deus pode salvar de um leão. Deus pode tapar a boca do leão. O texto está dizendo, o rei não pôde fazer nada. O rei ficou lá uma noite inteira, sem dormir, sem descansar, apavorado, preocupado. Mas Deus salva. Deus salva. Meus irmãos, a Escritura inteira diz, Deus salva. Todos aqueles que olharem para Ele, todos aqueles que confiarem nele, que esperarem nele, serão salvos. Todos aqueles que não esperarem no homem, na força do homem, mas confiarem no Senhor, podem estar numa cova, podem estar diante dos leões, pode o governo inteiro de um país inteiro, pode todo o poder de um exército, de uma nação, pode ter um impedimento com uma rocha pesadíssima, não importa. A palavra de Deus está dizendo, o Senhor salva. E Ele nos salva, meus irmãos. Qual é o poder mais terrível que está sobre nós? Qual é a nossa pior pedra que nos impede de sairmos da cova? Qual é a ameaça mais mortal que nós temos diante de nós? O pecado. O pecado. O pecado é o mal dos males. O pecado matou a humanidade inteira. O pecado trouxe sobre a humanidade a terrível ira de Deus. O pecado fez com que todos nós estivéssemos numa situação de total desesperança, só esperando para morrer e para o inferno eterno, sem nenhuma misericórdia, sem nenhum auxílio, sem nenhuma salvação, sem nenhuma esperança. Mas nós estamos hoje à noite, todo domingo, dia do Senhor. Por que nós nos reunimos domingo, meus irmãos? Por que esse dia é o dia do Senhor? Por que esse dia é especial para nós dos outros dias da semana? Porque foi domingo que Jesus Cristo venceu a morte. Jesus é a vida eterna. Ele veio da parte de Deus, da parte do Deus vivo, do Pai, Deus vivo. Foi Deus quem tirou Jesus da tumba fria, depois de 3 dias morto. Foi Deus que o levantou de lá. E o próprio Jesus, que é Deus, ressuscitou a si mesmo e saiu daquela tumba. E tinha também uma pedra. Vocês lembram que também tinha uma pedra lá, tapando a entrada do túmulo do nosso Senhor? E essa pedra estava lá. E tinha soldados lá romanos. E tinha autoridade da época com as suas armas, com seu poder, dizendo aqui, ninguém pode roubar este corpo. Mas não interessa, não importou, porque Jesus levantou da morte. Jesus venceu a morte. Jesus tirou aquela pedra. Jesus saiu de lá. E os soldados não puderam impedir isso. Ninguém pôde impedir isso, porque ele veio para a nossa salvação. Meus irmãos, não tenham dúvida que todas essas coisas estão conectadas nas Escrituras. As Escrituras estão dizendo para nós assim, Jesus é o Salvador. Deus nos salva em Cristo. Ele é o Deus vivo. E todo aquele que confiar nele, que esperar nele, verdadeiramente será salvo. E é por isso, meus irmãos, que eu já passo para o meu último ponto aqui, que está na terceira parte aqui, última parte, final do nosso texto. Vamos ler, eu vou ler o texto todo, pequenino versículo 23, que diz então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, nenhum dano se achou nele. Aí dá um motivo. Por que ele foi salvo? Porque ele crera no seu Deus. Daniel creu. Daniel confiou no Senhor. Fé, meus irmãos. Fé. Ele creu em Deus. A fé faz toda a diferença. A fé. O que é a fé de Daniel? Vamos investigar um pouquinho a fé de Daniel, segundo o capítulo 6. Quais são as expressões de fé de Daniel neste capítulo 6? Vamos olhar, irmãos? Observe comigo o versículo 8 em diante. Daniel capítulo 6, versículo 8. Acompanhe comigo. Diz a palavra. Agora, pois, ó rei,
confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Vamos parar aqui um pouquinho. Saiu um decreto dizendo assim: quem orar a qualquer Deus, quem fizer qualquer pedido a um Deus ou um homem, pelo espaço de um mês, vai para a cova dos leões. Vai ser condenado à morte. Daniel ouviu isso. Daniel soube disso. O que Daniel fez? Vamos continuar. Entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E aqui eu vou parar um pouquinho para vocês. Eu já preguei aqui nesse texto, mas eu quero que vocês... Vamos relembrar aqui rapidinho. Qual é o significado dessas janelas abertas para Jerusalém? Veja, não estavam janelas fechadas para Jerusalém, mas estavam janelas abertas exatamente para Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque Jerusalém é a cidade de Davi. Porque Jerusalém é simbólica para o povo de Israel do Antigo Testamento. Porque em Jerusalém está o templo de Deus. Ainda que o templo de Deus aqui nesta ocasião estivesse abandonado, destruído. Porque em Jerusalém é o símbolo da aliança eterna de Deus com o seu povo de Israel. Daniel conhece seu Deus. Daniel, ele conhece as promessas de Deus, a aliança de Deus. E Daniel tem uma janela, tem janelas abertas para Jerusalém, e ali ele ora, voltado para Jerusalém, voltado para essa cidade simbólica, voltado para as promessas e a aliança. É isso que o texto vai dizer, não é? Havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. Ele orava, olhando para Jerusalém. Por quê, meus irmãos? Porque ele sabia que aquele Deus da aliança, que tinha promessas, compromissos com seu povo, e que tinha dado aquela grande salvação lá atrás, quando ele tirou o povo dele do Egito e trouxe para a terra prometida, esse Deus continuava fiel à sua aliança. E Daniel esperava no seu Deus. E Daniel, todos os dias, 3 vezes ao dia, ele orava, e essas janelas estavam abertas. E ele orava, e ele dava graças diante do seu Deus. E o texto diz, como também antes costumava fazer. Aqui está a fé. O decreto sai e diz assim, não orem, porque quem orar, morrerá. Daniel diz, não. Ele é o Deus da aliança. Ele é o Deus vivo. Ele é o Deus salvador. Quem ora não morre. Quem ora vive. Meus irmãos, queria que vocês guardassem isso. O decreto disse, quem ora morre. Mas Deus diz, quem ora vive. Porque é a oração da fé. E Daniel, portanto, um homem de fé, não vai deixar de orar, porque ele sabe, quem ora vive. Quem não ora que morre. Porque quem não ora é porque não crê. Quem não ora é porque não conhece a Deus. Quem não ora, que não busca a Deus, é porque não tem fé. Qual é uma das grandes manifestações da fé? É a oração, meus irmãos. Martin Lloyd Jones, num dos seus sermões, disse assim, é fácil para um homem pregar, mas é difícil para um homem orar. Pregar, até, eu digo isso, irmãos, com reverência diante de Deus. Vai ter gente que vai chegar diante do Senhor Jesus Cristo e vai ter pregado. E Jesus vai dizer, nunca vos conheci. Mas a oração, quando você está diante de Deus, é você e Deus. A verdadeira oração. Não estou falando de uma falsa oração, estou falando da verdadeira oração, é fé. A
primeira evidência desta fé foi orar, quando se dizia que orar mataria. Mas ele diz, não, orar dá vida, orar é coisa que expressa a fé no Deus vivo e que traz, na verdade, a vida, meus irmãos. Mas vamos continuar lendo o texto aqui. A palavra de Deus diz, então, que os homens, eles armaram para Daniel, conseguiram, foram lá, observaram que ele estava orando, acusaram-no diante do rei e, finalmente, forçando o rei, ele foi preso. O versículo 16 diz, acompanhe comigo, por favor, então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Se nós continuarmos lendo o texto aqui, eu quero usar a questão da ausência. Nós temos o texto dizendo que alguém vai ficar triste, preocupado e não vai dormir. Mas esse não é Daniel. Daniel, em nenhum momento, vai aparecer preocupado, vai aparecer sem conseguir dormir, em nenhum momento. Daniel, ele não está preocupado. O texto diz, o rei está preocupado. O rei está angustiado. O rei não dorme. Daniel está sereno, tranquilo, em paz. E, finalmente, quando o rei chega diante de Daniel e cheio de preocupação e de tristeza, e o texto destaca isso no versículo 20, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, Daniel responde com paz, dizendo, Rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Aqui está a fé, meus irmãos. A fé, vamos voltar então, vamos recapitular, para nós sintetizarmos aqui o ensino da Escritura. A fé, primeiro, é a fé no Deus revelado em Jerusalém, no Deus revelado na aliança que ele tem feito com Abraão, com Moisés no Sinai, com o povo de Deus no Sinai, e com Davi. Essas três alianças que até aqui ainda viria a nova aliança com Jesus, o próprio Jesus. Mas essas alianças antecipatórias que apontavam para a nova aliança já eram do tempo de Daniel. E Daniel olhava para tudo isso, para esse Deus revelado, e confiava nesse Deus. A fé vem do Deus revelado. E Deus tem se revelado para nós ainda hoje, mais que no tempo de Daniel, na pessoa do próprio Jesus Cristo. Então, a fé verdadeira é aquela que ouve a revelação de Deus e crê, e espera nele. E essa fé verdadeira é a fé que leva o crente a orar. Porque o crente sabe que a oração é vida, não é morte. O decreto queria passar que a oração é morte, mas não, o crente sabe que a oração é vida. Então, ele, na sua angústia, na sua dor... Vejam, meus irmãos, não pense que Daniel não tinha medo. Não pense que Daniel não tinha preocupações e angústias e lutas. Daniel tinha. A fé não significa ausência de medos, de angústias, de pavores, em circunstâncias como essas. Não é ausência, mas a fé é saber onde podemos encontrar socorro. A fé nos leva a buscarmos a Deus nas nossas angústias. E foi isso que Daniel fez. E a fé, finalmente, entregando tudo a Deus em oração. Você lembra o que os apóstolos dizem? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vocês lembram que o apóstolo, outro apóstolo também diz, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes seja conhecida diante de Deus as vossas petições e ações de graça. Então é isso que Daniel fez. Daniel disse, Senhor, aqui está. Aqui estou eu. E eu estou condenado. Mas eu não vou deixar de orar
Ao contrário, eu estou aqui orando, pedindo força, pedindo graça, entregando tudo nas suas mãos. Faça-se a sua vontade, Senhor. O maior exemplo desse tipo de fé, e Daniel não deixa de ser um tipo de Cristo, foi Jesus, no jardim, quando ele disse, se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Eu me entrego a ti. O próprio Jesus é exemplo maior de oração, de entrega, de submissão. Isso é fé, meus irmãos. E quando, então, o crente ele faz isso, aí ele pode descansar. Aí ele pode dizer assim, venha, venha então a cova, venha os leões, venha as tribulações. Isso foi vento? Venha o vento. Né? Olha aí, irmãos, vamos usar o exemplo aí. Venha o que vier. Nós estamos num mundo assim, num mundo perigoso, num mundo de ventos e de dificuldades. Mas nós sabemos que quem controla os leões, quem abre a boca, abre e fecha a boca dos leões, quem é? É o Senhor. Então ele se entregou a Deus e disse, faça-se a sua vontade. Ele fez como Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando falaram para Nabucodonosor, e o Nabucodonosor disse assim, quero ver qual é o Deus que pode livrar vocês. Ele disse, olha, não precisamos te responder. O nosso Deus pode nos livrar. Mas se porventura ele não nos livrar, nós não vamos adorar o teu Deus, ó rei, porque nós adoramos só o Senhor. Eles se entregaram. Assim também Daniel se entregou. Faça-se a sua vontade, Senhor. Isso é fé, meus irmãos. Meus queridos irmãos, a Bíblia não diz que nós não vamos ser lançados na cova dos leões, mas a Bíblia diz que o Senhor estará conosco na cova dos leões. A Bíblia diz que o Senhor estará presente conosco nas aflições, nas angústias, nas doenças, nas dificuldades, nas lutas. Deus está conosco. E aí, isso é fé. A fé é estar consciente, esperando nele e se tranquilizar nele de forma consciente. Deus está comigo. Foi isso que ele fez. E ficou lá na cova. De repente, Deus enviou o seu anjo. E esse anjo tapou a boca dos leões. E ficou lá Daniel uma noite inteira, tranquilo, em paz, esperando o que ia acontecer, o que Deus tinha preparado. Quando ele ouviu a voz do rei, ele disse, rei, vive para sempre. Isso também é fé. Porque quem tem fé, quem espera, consola o que está lá fora, no palácio. Esse é o quadro que a palavra de Deus quer nos dizer. Quem tem fé, tem consolo e consola. Quem espera em Deus tem consolo e pode consolar o outro. E o texto, então, está nos afirmando, irmãos, guarde isso, porque Daniel foi salvo. Porque não se achou dano nele? Porque ele crera no seu Deus. Ele teve fé, ele esperou no Senhor. E ele perseverou na fé. Meus irmãos, queria agora deixar para vocês 4 conselhos, 3 conselhos que eu separei aqui para nós pensarmos. Eu quero falar conosco aqui. Somos cristãos em Cristo Jesus. Meu irmão, eu quero lhe fazer uma pergunta sincera, que você seja sincero. Claro, você não precisa responder para mim, nem responder para ninguém aqui, mas responda, em primeiro lugar, para Deus e a sua consciência. Como está o seu testemunho cristão diante dos Darios que você convive na sua casa? Pode ser Darios que estão na sua família, pode ser Darios que sejam seus vizinhos, pode ser pessoas com quem você trabalha ou trabalham com você, estudam com você, podem ser pessoas que você tem contato. Quando essas pessoas olham para você, elas percebem esta fé que não pode se esconder, porque a fé é assim, a fé não é exibida. Muito ao contrário, a fé é humilde, no entanto, ela não pode se esconder, porque ela é luminosa. Ela se expressa em atos e palavras que mostram que a pessoa confia em Deus.
Ela se expressa na lembrança contínua de que Deus é o Deus fiel da aliança, que morreu na cruz por nossos pecados. Ela se expressa numa vida de oração. Mas a palavra diz que isso deve ser em secreto, né? Que a vida de oração deve ser exposta, porque isso é coisa de hipócrita. Mas agora eu quero pensar mais nas manifestações dentro das pessoas. Ela se expressa numa serenidade, numa entrega aos propósitos de Deus e à providência de Deus, confiante. Ela se expressa, meus irmãos, em palavras de fé, em palavras de confiança. Você não precisa falar em Deus o tempo todo, você não precisa falar em Cristo o tempo todo, mas você não pode você não pode nunca falar em Deus. Você não pode nunca falar em Jesus. E aqui e ali, em algum momento você vai expressar, eu sou um crente. Ela se expressa, então, na profissão de nossa fé. E nós dizemos assim, eu creio no Senhor. Mas ela se expressa também, não somente na profissão, mas nos nossos atos, na nossa atitude, na nossa forma de proceder, especialmente diante da cova dos leões, especialmente diante das aflições, das angústias, das lutas. Ela se expressa especialmente nesses momentos. Eu quero que vocês meditem muito comigo hoje à noite, meus queridos irmãos e irmãs. Quando as pessoas não cristãs convivem com você, elas percebem que você crê em Deus? Elas têm contato, de alguma maneira, com esse Deus vivo através do seu testemunho em palavras e obras? Ou você vive murmurando, vive reclamando, vive triste e cabisbaixo, vive expressando sempre um desânimo, uma tristeza, uma falta de paz? Eu queria que você pensasse nisso hoje à noite. Meu caro irmão e irmã, nós precisamos lembrar do que Daniel fazia. E o que Daniel fazia, meus irmãos, era buscar ao Senhor. O que nos falta? Por que muitas vezes nós não conseguimos expressar esta fé e este consolo? Nós não conseguimos consolar os outros. Ao contrário, muitas vezes o nosso testemunho é ruim e afasta as pessoas do Evangelho. Por que isso acontece? Bom, talvez nem crente nós sejamos. Essa é a coisa mais dura de se dizer, mas é preciso se dizer. Talvez precisamos de conversão genuína. Talvez precisamos realmente entender o Evangelho e confiar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é um ponto que precisa ser dito e precisa ser dito com toda a clareza. Se esse é o caso de alguém, se você não sabe se é um cristão, vá a Deus e fale das suas lutas e das suas angústias, das suas dúvidas, diga, Senhor, tem misericórdia. Eu não quero só ir na igreja de vez em quando para como cumprir um papel religioso. Eu quero realmente ser um crente verdadeiro. Eu quero realmente conhecer e te amar. Eu digo para vocês, Deus me livre de pregar todos os domingos para você e depois você não ser salvo. Deus me livre disso. Eu quero chamar a sua atenção para que você avalie o seu cristianismo, para que você avalie se você é realmente um crente hoje à noite, se realmente já se arrependeu, se realmente já olhou para Jesus como seu Salvador e Senhor e confiou nele de todo o seu coração para a sua salvação. Se você o ama, se você se deleita nele, se a sua alegria é ele. Caso não ocorra isso, vá a ele e fale com ele disso. Ele está pronto a ouvir pecadores nas suas angústias, nas suas lutas. Hoje nós lemos o que o apóstolo Paulo diz, não é? Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Nós somos pecadores, irmãos. Jesus veio salvar os doentes, Jesus veio nos salvar. Mas não fique assim. Não fique numa mera religiosidade. De vez em quando está aqui e pronto. Mas avalie o seu cristianismo.
Então, a possibilidade de, sabe, de nós não expressarmos isso, pode ser que nem cristãos sejamos. Mas existe também uma realidade, meus irmãos, de mesmo nos cristãos, eles amam Jesus. Você ama Jesus? Você confia nele como seu Salvador? A sua esperança é ele? Você deseja lhe agradar? Opa, isso é um bom sinal. Essas coisas são bons sinais de que você realmente é um cristão. Pois bem, se você confia nele, espera nele, por que você vive murmurando? Por que você vive reclamando? Por que você vive dando um testemunho ruim? Por que você nunca frutifica? Nunca você fala de Cristo para ninguém? Por que você nunca dá testemunho? Por que as pessoas não são impactadas por você? Pois bem, eu quero lhe dar a receita de Daniel, se eu puder falar assim. O que Daniel fazia, meus irmãos? Daniel buscava o Senhor. Avalie a sua vida devocional. Avalie se você está usando os meios de graça. Avalie se todos os dias você está orando, você está meditando, você está buscando a Deus. Avalie como você está tratando o domingo, dia do Senhor. Se você todos os domingos está aqui buscando a Deus com devoção, com seu coração, de manhã e à noite. Avalie de que maneira você está tratando a oração, a busca a Deus, a meditação neste livro santo, a pensar nas coisas eternas. Avalie isso, porque, meus irmãos, quanto mais nós meditamos, quanto mais nós pensamos e buscamos conhecer o Senhor, mais nós vamos conhecer o Senhor. Os meios de graça estão aí. O Senhor diz, me busca. O Salmo número 1 diz, bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. A palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo disse, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Então, meus irmãos, como está a sua vida de oração, de meditação, de reflexão no Senhor? Oh, não me diga, não diga para você mesmo que você está muito ocupado para essas coisas, porque, meus irmãos, isso se trata de algo mais importante que o pão de todos os dias que você precisa comer, do sono que você precisa ter, de todas as coisas. Irmãos amados, nós temos um mundo, e esse mundo está cada vez mais atribulado e ocupado, mas nós temos uma ocupação maior que todas, que é buscar ao Senhor. Reserve todos os dias, em todo o seu coração, diga, Senhor, eu quero te buscar. Reserve todos os dias um momento para orar, para ler a sua Bíblia, para meditar, e não negocie isso. Separe esse domingo para o Senhor. Não faça nada nesse dia. Meus irmãos, quero dizer para todos vocês aqui, este dia é o dia dele. Este dia é o dia do banquete, da feira da alma, em que ele diz assim para todos nós, para todos vocês que estão aqui, separem para mim. Não negociem isso. Esse é o dia de nós estarmos juntos, meditando aqui, como nós estamos nesse momento aqui. E depois conversarmos sobre as coisas de Deus. Irmãos, Daniel era um homem de oração, Daniel era um homem de meditação. Faça isso. Entenda, procure cada vez entender melhor o Evangelho de Jesus Cristo. E na medida que você confiar nele, buscar a ele, a sua fé vai sendo edificada, a sua esperança nele vai aumentando cada vez mais e você vai experimentar, meu irmão. Eu quero dizer isso baseado nas Sagradas Escrituras. Quando a Escritura diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Se você estiver no Senhor, se você se aproximar dele, ele vai lhe alegrar. Ele vai lhe encher de alegria, de gozo, de paz. Isso você não vai poder esconder. Isso vai transbordar para as outras pessoas, vai aparecer para os seus amigos, vai aparecer para os seus vizinhos. As pessoas vão notar, há uma alegria, uma serenidade nele. Veja, eu não estou dizendo que você não pode ter um problema, uma doença, uma ansiedade, uma depressão, nada disso. Não. Essas são questões psicológicas que existem, mas eu estou falando, irmão, de algo espiritual. Eu estou falando de questões, irmãos, da nossa relação com Deus e de que isso não vai poder ser escondido. Isso vai transparecer. Nós vamos, então, consolar os outros. Eu me demorei até muito nesse conselho aqui, mas eu quero agora rapidamente falar dos dois outros, meus irmãos. Segundo lugar, isso serve para o primeiro ponto que eu tratei. Lembre que o Senhor, somente o Senhor, e é isso que o texto está destacando para nós aqui, ouçam bem,
O Senhor é quem salva. O Senhor salva. E não o homem. Isso é uma parte do nosso problema, do nosso consolo, é que nós muitas vezes estamos tentando resolver a nossa vida por nós, por nossas forças. Mas lembre o que o texto está dizendo. Todos os dias que você se levantar, que você tiver coisas para resolver, que você tiver preocupações, que você tiver, então, muitas tarefas naquele dia, lembre o seguinte: o Senhor está me dando vida, e o Senhor é o Deus da criação, da providência e da redenção. Dele vem a salvação em todos esses sentidos. Eu vou viver esse dia esperando nele. Eu sei que eu vou ter dificuldades, eu sei que vou ter batalhas, mas a minha fé e minha esperança está nele e não em mim. E levante aquele dia esperando sempre nele e com fé nele, e vá fazer suas tarefas. Nunca esqueça que ele é que salva, que ele que sustenta e não o homem. E, em último lugar, esse é o conselho da Escritura final aqui. Creia em Cristo para a sua salvação. Jesus é que salva. Mas para os crentes, e se presume que todos nós aqui somos crentes, persevere, crê em Cristo. Olha, eu não planejei de novo. Nós lemos um salmo hoje que deu certinho para a mensagem. Nós lemos um texto da leitura bíblica que deu certinho na mensagem. Eu queria encerrar com esse texto. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 3, por favor. Abra lá sua Bíblia. Hebreus, capítulo 3. E veja o que a Escritura nos diz. Hebreus, capítulo 3. Vamos fazer assim? Eu vou encerrar lendo esse capítulo, tá bom? E a gente ora. Está aqui o conselho do escritor aos Hebreus para nós finalizarmos a mensagem de hoje. Está aqui, o último conselho está aqui. É a própria palavra falando conosco. Vamos ler? Hebreus capítulo 3. Está aqui o conselho final. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente, preste atenção, irmão, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, toma esse conselho para você. Se ouvides hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, aqui vai o conselho, meus irmãos, para todos nós, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo, o mesmo título que o rei dá para Deus, Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, porque havendo-a alguns ouvido o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes?
e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. O que o texto está dizendo? Meus irmãos amados, que todos nós creiamos em Jesus. Agora já somos crentes? Esse é o conselho de Hebreus capítulo 3. Persevere na fé. Todos os dias levante e olhe para a cruz de Jesus e diga: Senhor Jesus, o Senhor morreu pelos meus pecados e para a minha justificação e para a minha santificação. Eu vou viver esse dia confiando em Ti, esperando em Ti, como Daniel vivia todos os dias pela fé. Por isso, ele se tornou consolado e consolador dos outros. Que assim seja também conosco. Meus irmãos amados, se vocês tiverem qualquer dúvida, venha conversar comigo. Qualquer dúvida espiritual, qualquer angústia da sua alma, eu estou aqui, pela graça de Deus, para lhes ajudar. Busque o Senhor. Se firme nele cada vez mais. Ame-o e se alegre nele. Você terá plena alegria eterna do Deus vivo. Amém. Vamos orar. Amado Senhor, nós estamos nesta noite diante do Senhor, diante desse versículo que meditamos tão maravilhoso, suplicando, Senhor, Deus vivo, que abençoes a cada um de nós. Nós somos, por natureza, pecadores, fracos, mas Jesus morreu por pecadores. E é por isso que a nossa esperança está nele. Oramos e pedimos, Senhor, que o Senhor opere a graça na vida de cada um, de maneira, Senhor Deus, que todos aqui, e todos que ouvirem essa mensagem, olhem para Jesus com fé, esperando nele, e perseverem em crer nele, Senhor, pela sua graça. E assim, Senhor Deus, tenham vida eterna. E possam, Senhor, oramos por isso, opera isso em nós, nos perdoe. Perdoe quando demos mau testemunho. Perdoe quando envergonhamos a nossa profissão de fé, reclamando, murmurando, vivendo cabisbaixos, tristes diante dos homens que não te conhecem. Ó Senhor, nos enche de fé e de alegria do Espírito Santo, para que nós, mesmo nas nossas lutas, nas nossas angústias, Senhor, nós possamos viver em paz e possamos abrir os nossos lábios para expressar a paz e a alegria do Senhor. E assim os homens que não te conhecem, homens e mulheres que não te conhecem, que tenham contato conosco, Senhor, eles possam conhecer do Deus vivo por nosso testemunho e serem impactados e serem salvos, serem trazidos à fé. Ó Senhor, abençoa o seu povo esta noite, abençoa a nossa amada igreja, guarde cada irmão, fortaleça cada irmão, abençoe os que hoje não estão aqui, nós que estamos aqui e também os que faltaram hoje, para que todos estejam firmes em Jesus. Nós oramos assim, Senhor nosso Deus, e nós agradecemos para o seu louvor em Cristo. Amém e amém. Deus nos abençoe, meus queridos irmãos. Amém. Vamos ler, meus irmãos, convido vocês a nós lermos agora um trechozinho aqui da nosso programa de hoje, tá?